Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, companheiros de jornada evolutiva, encarnados na mesma época, no mesmo planeta. Graças damos à espiritualidade por todo o apoio e auxílio nessa missão e agradecemos ao nosso Pai amado pelo dom da criação, pelo perdão eterno e por nos amar imensamente e incondicionalmente. A Ele, o nosso desejo profundo de uma melhora interna constante através da oração e da vigilância. Que sejamos sempre atentos a tudo que dá para melhorarmos e a tudo que dá para fazermos, seja conosco mesmos, seja com as pessoas à nossa volta, seja com o planeta em que habitamos. Façamos dessa missão uma jornada compensatória. Aos irmãos de luz a gente agradece também todo o apoio, incentivo, proteção do mal, indução ao bem, conselhos, intuições. E pedimos que eles possam fluidificar a água que deixamos separada para que ela se transforme em um remédio para a gente, atuando onde for mais necessário, seja no corpo físico, no perispírito e na nossa alma. E que ao beber essa água, meus amigos, a gente possa também mentalizar, enviando vibrações para quem sabemos que está precisando, seja de uma cura física, de um conforto emocional ou qualquer outra coisa que seja, pois sabemos que o pensamento positivo e direcionado tem um poder gigantesco. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. É permitido observar as imperfeições alheias? São Luís, respondido em Paris no ano de 1860. Aí vem a pergunta: seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? E a resposta é: tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável observar as imperfeições alheias apenas para satisfazer os nossos sentimentos de maldade e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando nós lançamos um véu sobre o mal, ocultando-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja, para estudá-lo a fim de evitar fazer o que repreendemos nos outros. Essa observação é útil aos homens sérios que se dedicam ao estudo da moral, pois como eles descreveriam os defeitos da humanidade se não estudassem os seus exemplos? Olha que lição importantíssima, valiosa e que a gente deixa de lado tantas e tantas vezes. Observar o defeito dos outros, as imperfeições, as condutas, as atitudes, os pensamentos e sentimentos, ele é necessário. Ele é necessário porque quando a gente
faz essa observação para uma reflexão pessoal, a gente está crescendo. É aquele velho ditado assim: a gente não precisa comer bosta para saber que não presta, né? Então, às vezes, é verificando as situações no outro que a gente também se previne de cair em determinados erros, de fazer determinados males. Por exemplo, a gente não precisa usar drogas para saber que elas fazem mal. Basta a gente observar quantos e quantos drogados lutam para sair das drogas, quantos e quantos drogados definham nas ruas, abandonando famílias, abandonando sua dignidade, seus sonhos. Então, tomando esse exemplo, é importante que a gente observe essa imperfeição, que é a fraqueza diante do vício. Para quê? Para vigiarmos as nossas atitudes diante dos vícios, tanto das drogas quanto de qualquer outro. Então a gente percebe, com esse exemplo de imperfeição alheia, que a gente não deve usar drogas, que a gente deve tomar cuidado com os vícios. Então, a observação das imperfeições alheias só vira defeito quando a gente utiliza isso para se sentir superior aos outros, divulgando essas imperfeições, comentando com nossos conhecidos, com os nossos entes queridos, as atitudes dos outros. Aí nós estamos sendo infelizes, nós estamos sendo maldosos, nós estamos sendo cruéis, mesmo porque tá todo mundo no mesmo barco, estamos no mesmo planeta, mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E assim como o defeito de fulano é aquele, nós temos os nossos. Então cuidemos de olhar para os nossos defeitos com exigência, a fim de que a gente possa melhorar em relação a eles e não do outro. Deixe o defeito do outro para o outro. Deixe o processo evolutivo do outro para o outro. Se não for de uma forma construtiva, se não for para ajudar verdadeiramente, a gente não deve fazer nada, falar nada. Aliás, devemos orar. Toda vez que a gente observar uma imperfeição alheia, uma das coisas que a gente mais pode ajudar é pedir por aquela pessoa, pedir por aquele espírito que seja auxiliado por seus irmãos de luz, junto a um progresso, a uma correção moral, a uma observação e reavaliação de suas condutas, para que realmente possa surtir efeito em uma transformação. Caso contrário, se a gente ficar só gastando nosso tempo falando da conduta do outro, criticando as atitudes do outro, a gente vai estar perdendo um tempo valioso onde poderíamos estar crescendo espiritualmente, onde poderíamos estar evoluindo a passos largos, cuidando do que nos faz mal ainda. Então a lição de hoje, o dever de casa de hoje é: aonde é que a gente tem errado nesse sentido? Quem são as pessoas ou quais são os motivos que nos fazem ainda ficar querendo criticar o outro, apontar a conduta do outro, nos deliciarmos com a crítica, com a fofoca. Então vamos avaliar isso e vamos vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, a fim de que quando der vontade de sermos críticos e cruéis em relação às características dos outros, a gente consiga pausar, refletir, parar e reconduzir essa rota, cuidando literalmente da nossa vida. Combinado? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos de todos os males. Amém.